Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente começar mais uma rodada aí de vídeos explorando alguns aspectos do Brancalônia, cenário lançado aqui no Brasil pela nossa editora parceira Retropunk, que ele vai utilizar as regras do D&D quinta edição, mas com uma ambientação completamente diferente. É um cenário aí inspirado, né, numa Itália medieval, com um nível baixo de fantasia, né, com muito humor, com muita ironia, que a gente vem comentando aqui ao longo de alguns vídeos. Se você está chegando agora no canal, tem aqui a nossa playlist exclusiva com todos os vídeos do Brancalônia, para você se atualizar aí no que a gente já comentou sobre esse cenário. E agora, conforme vocês decidiram, né, na enquete que a gente fez aí na aba comunidade, vamos explorar as classes de Brancalônia. Quais são as classes, né, desse sistema, desse cenário, melhor dizendo. Já adianto para vocês que a gente tem aqui 12 classes, então em cada vídeo eu vou abordar duas delas. Então a nossa próxima rodada aí vai ter mais ou menos 6 vídeos para a gente passar por todas as classes e depois provavelmente farei uma nova enquete para ver para onde a gente vai. Então olha só pessoal, antes de a gente começar a comentar de fato as classes, só alguns avisos que eu acho importante transmitir para vocês. Primeiro, o Brancalônia, como eu falei, ele é um cenário de D&D quinta edição, tá? Mas ele não é um livro de regras completo por si só. O que eu quero dizer com isso? Se você vai jogar o Brancalônia, você precisa do auxílio, pelo menos do livro do jogador do D&D quinta edição. Por quê? As classes, que é o que a gente vai falar a partir de agora, elas são, na verdade, consideradas, em termos de regra, subclasses, né, das classes originais do D&D. Claro, adaptadas para terem aquela pegada ali característica do Brancalônia. O que significa isso? Um nível de poder menor, né? Lembrando que aqui no Brancalônia os personagens vão até o 6º nível, né? Algumas classes uma pegada mais pro lado ali do humor, da ironia, que também compõe bem com o cenário. Mas o ponto importante é, o Brancalônia não é um livro de regras completo por si só. Então você vai precisar sempre do auxílio do livro do jogador do D&D quinta edição, porque você vai usar as regras do manual original em conjunto com as regras do Brancalônia. Ou seja, o que a gente vai ter aqui é complementar ao material do livro do jogador, tá? Então, quando a gente for passar pelas classes, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dar, claro, as orientações gerais, as informações gerais a respeito de cada uma delas, e vou comentar também um pouquinho dos poderes, né? Porque, na verdade, é isso que vai ser o diferencial das classes do Brancalônia para as classes do D&D padrão, né? Qual é a pegada de cada uma delas, qual é, né, as informações ali, né, de cada, como é que elas se comportam no cenário e quais são os poderes. Então é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então vamos lá, a gente vai começar aqui a nossa jornada pelas classes do Brancalônia abordando o Bárbaro, que aqui no cenário é conhecido como Pagão. E na verdade, em termos de regra, isso vai ser uma nova trilha, né, dos Bárbaros. Então eu vou ler aqui as primeiras informações para a gente começar a entender qual é a pegada aqui do Pagão. Enquanto em outros reinos os bárbaros são invasores, estrangeiros e saqueadores de além das fronteiras que falam idiomas incompreensíveis, os pagãos que vivem dentro dos limites do reino estão aqui há séculos, às vezes desde antes das cidades que os cercam terem sido fundadas, e falam um vulgar, que é o idioma comum, né, perfeito, mesmo que com sotaques distintamente reconhecíveis. Como seus pares de sobremonte, os pagãos do reino escolheram a fúria, ou como chamam, violência, como uma maneira de resolver conflitos e disputas sociais. Ou seja, aqui a gente já tem as primeiras informações, né, a respeito dos pagãos, que na verdade, diferente do que a gente vê em outros cenários, né, eles não são povos invasores. Eles na verdade já estavam aí e só não acompanharam, vamos dizer assim, a questão das grandes cidades, ou não mudaram seu modo de vida, acho que é a melhor maneira de dizer, né? Não mudaram seu modo de vida e não migraram para as cidades, continuam, né, seguindo as suas tradições. E o que mais que a gente tem a comentar a respeito deles? Olha só, como eu disse, a questão dos pagãos aqui vai ser uma trilha, que aqui no livro é denominada, olha, de trilha do furor inaudito. E o que significa essa trilha? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Os pagãos sempre precisaram se defender contra todo tipo de exército e afrontas exteriores. Olha aí outra diferença. Na verdade, eles é que se defenderam, eles não são os invasores, né? Enfim. Então, desenvolveram uma trilha baseada em sua experiência na natureza selvagem e na ferocidade animal, em seus movimentos e habilidades de predadores e no uso instintivo da violência. Para eles, a fúria é um estado de exaltação instintiva que nunca escala para a ira inumana ou bestial. Em vez disso, ela aguça seus sentidos e os infunde com a determinação para atacar primeiro e com furor inaudito. Na sequência, a gente vai ter aqui, olha, uma tabelinha só mostrando como é a evolução, né, do pagão aqui no Brancalônia. Lembrando, é só até o 6º nível, são poucos poderes, então a gente vai ter aqui, olha, a evolução. No primeiro nível ele vai escolher a trilha, né, enfim. E lembrando, como eu falei aqui, olha, são regras complementares. Então eu não estou falando aqui de ponto de vida, de dano, de AC, de nada disso.
Você vai pegar o básico lá do livro do jogador e vai só complementar com as informações aqui do Brancalônia. Então, olha só. No primeiro nível é a trilha, né, do Furor Inaudito. No terceiro nível vem a primeira habilidade especial, que é a Coragem Barbárica. O que vai fornecer essa habilidade? Basicamente é o seguinte, ela permite que o seu personagem se mova com a rapidez e a determinação de uma fera caçando. Essa é a explicação, né, ali bacanuda para você fazer a interpretação. Mas em termos de regra, o que significa isso? Você pode correr como uma ação bônus, tá, no seu turno, e qualquer ataque à distância que for feito contra o seu personagem é feito com desvantagem, tá? Esse é o poder, né, da Coragem Barbárica em termos de sistema de regrinhas. E para a gente fechar, a outra habilidade que vai ter aqui, olha, é no sexto nível, que é a Fúria Irrefreável. O que a Fúria Irrefreável vai conceder ao personagem? O personagem que está nesse estado não pode ser contido, ou seja, enquanto ele estiver em fúria, ele não pode ser contido. Ou seja, terreno difícil, efeitos mágicos, nada disso vai conseguir reduzir o deslocamento básico do personagem. É como se fosse aquela explicação que ele deu mesmo aqui na trilha, né? É aquele animal determinado que está caçando ali, que não vai conseguir ser barrado por absolutamente nada. Pelo menos é como o livro coloca aqui. Seguindo adiante aqui no livro, vamos para a nossa segunda classe, que vai ser o Bardo, ou, como ele é chamado aqui, Arlequim. Qual é a pegada do Bardo ou do Arlequim aqui no Brancalônia? Primeiro, vou mostrar aqui o desenho para vocês, que na verdade aqui está trazendo um Malebranche, né, Arlequim, e com uma demonstração bem peculiar, né, da mini baforada de fogo que eles têm acesso. Nós já comentamos aqui os Malebranches num vídeo específico, mas agora vamos falar aqui, né, dos bardos, ou melhor dizendo, dos Arlequins. Qual é a pegada deles aqui no cenário? Segura aí que eu vou ler um trechinho para vocês. Dizem que o primeiro Arlequim foi um certo Aliquino Asas Tortas, um Malebranche que fugiu do inferno, e dizem que começou a vagar pelo reino com uma companhia de artistas de rua, trazendo aos aldeões uma apresentação sem precedentes, com fantasias coloridas, zombarias, tombos, pegadinhas e piruetas. Suas roupas vistosas e face escura, parecida com uma máscara, abriram caminho para os futuros arlequins, as personagens fantasiadas da arte da comédia, artistas de canovácio no palco e na rua, cada um com um nome, personalidade e aparências caricaturais. Na verdade, aqui, como eu falei em algum vídeo anterior aqui da série, na verdade o Brancalônia ele traz uma série de referências à cultura italiana de uma maneira geral. Então, tem essa questão da comédia dell'arte, né, ou arte da comédia, como eles colocaram aqui na tradução, que é a questão do Arlequim, da Colombina, né, e do Pierrot. Então, tudo isso está misturado aqui no que eles chamam também de arlequinada. E aqui é uma visão um pouquinho diferente dos bardos clássicos, vamos chamar assim, porque ele vai comentar um pouquinho mais à frente aqui, não é só aquela questão da música. Você tem diferentes expressões artísticas que os arlequins podem adotar aqui no cenário de Brancalônia. Vou ler mais um trechinho aqui para vocês, olha só. Arlequins são tão disseminados que cada cidade ou região tem suas máscaras típicas. Muitas companhias teatrais montam arlequinadas, cujos melhores atores são celebrados e procurados por teatros de prestígio, enquanto existem dúzias de dramaturgos escrevendo espetáculos com trajes cada vez mais elaborados. Bardos, comediantes, acrobatas, artistas que favorecem este tipo de apresentação em vez das performances musicais mais clássicas, são agora conhecidos genericamente como arlequins e são membros do Colégio do Carnaval, uma união informal destes artistas, mímicos e atores. Ou seja, só complementando aqui, como todas as classes aqui do Brancalônia são, na verdade, subclasses do D&D padrão, aqui os arlequins, na verdade, vão ser um novo colégio de bardos, com essa pegada um pouco diferente de se expressar não só através da música, mas também da mímica, do teatro e outro tipo de arte que seja complementar, ali, malabarismo, enfim. A pegada é mais ou menos essa. Avançando aqui, né, a gente vai ter a tabelinha, né, com as características, né, de acordo com o nível, né? Então, no primeiro nível, o Arlequim ele vai adentrar, né, vai se tornar parte do Colégio do Carnaval, né, que é aquela muito baseado naquela questão, né, do Carnaval de Veneza. A ideia geral é mais ou menos essa, né? Até para a gente poder pesquisar ali, pegar mais referências para usar, mas a base disso, imagino eu, seja a questão do Carnaval de Veneza com todas aquelas máscaras e personagens, tá? Então, isso aí é o início da carreira, né, vamos dizer assim, no primeiro nível, mas no terceiro, ele já ganha outras habilidades, outras características, que são uma proficiência bônus, claque e a defesa sem armadura. Ele ganha essas três no terceiro nível, tá? E o que é cada uma delas? Olha só, primeiro, a questão da proficiência bônus. Na verdade, quando ele atinge o terceiro nível, ele vai ganhar proficiência com kit de disfarce, tá? Ferramentas de tecelão e um kit de jogos.
tipo para aumentar o seu repertório ali, né, de Arlequim. A questão da claque, primeiro, o que é claque? Pelo menos na minha interpretação, né, a gente está acostumado a ver aquele negócio da televisão, né, que bate e tal, né, a claque e tal, ali para mudar de cena, alguma coisa assim. Mas segundo o livro coloca aqui, o que é a claque? É uma ferramenta típica usada pelos arlequins e é um objeto parecido com um cacetete, perfeitamente inofensível, que emite um estalo, distraindo os espectadores e fazendo-os dar risada. Esse é o objeto claque. Mas o que é essa característica, essa habilidade de mesmo nome que ele ganha no terceiro nível? Na verdade, ele vai usar a inspiração de bardo dele, né, para distrair os oponentes. Ou seja, ele vai usar a claque, vai fazer o tal do barulho que o livro coloca aqui, né, mas em conjunto, vamos dizer assim, com a inspiração do bardo. E aí, quem escutar esse barulho, essa distração, faz uma salvaguarda ou perde, se não passar, né, perde o ataque que iria fazer contra o personagem. Esse é o objetivo da habilidade, né? E pra gente fechar aqui as características que o Arlequim ganha no terceiro nível, tem a defesa sem armadura. Como é que funciona isso? Se o personagem não estiver usando armadura nenhuma, o CA dele vai ser 10 mais o modificador de destreza, beleza, até aí é o padrão, mais o modificador de carisma dele. Por isso que chama-se defesa sem armadura. É como se, sei lá, você interpreta isso aí da maneira como você quiser. Mas ele é tão carismático que é mais difícil de atacá-lo, ou as pessoas se distraem ao olhar para ele e não atacam direito. Enfim, você interprete isso aí na mesa como você achar mais interessante. Mas a ideia, em termos de regra, é essa. O AC de um Arlequim que não usa armadura é 10 mais o modificador de destreza mais o modificador de carisma. E para a gente fechar aqui o bardo, o Arlequim e o nosso vídeo, tem a última característica que eles ganham no sexto nível, que é o silêncio, por favor. Como é que funciona isso? Essa característica, silêncio, por favor, funciona de que maneira? O Arlequim, ele pode conjurar a magia silêncio um número de vezes igual ao modificador de carisma que ele tiver, tá? Então, se ele tem um modificador de carisma 3, 4, sei lá, são 4 vezes que ele pode conjurar isso aí, né, essa magia silêncio. E qual vai ser o efeito dela? Porque vai ser um pouquinho diferente. Claro, além de você deixar a área toda em silêncio, como o próprio nome diz, mas pro próprio Arlequim, ele vai substituir qualquer componente verbal de outras magias por componentes somáticos. Ou seja, enquanto outros magos ou outros usuários de magia vão estar impedidos de lançar as suas magias por causa da ausência de som, o Arlequim não, tá? Porque ele vai substituir por um componente somático ali. E além disso, a inspiração do bardo, essa habilidade dele, né, de inspirar, passa a ser válida se as pessoas conseguirem vê-lo e não necessariamente escutá-lo, porque aí ele não vai poder falar. Então, na verdade, é como se fosse uma habilidade preparatória para dificultar a vida dos outros, mas dá uma certa vantagem ali para o Arlequim. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa esse primeiro contato aí com as classes do Brancalônia. Quem quiser seguir viagem junto com a gente aí para conhecer as outras classes, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias e informações. E a gente se encontra na próxima resenha.